Olá, eu sou Ricardo Gomes e nós temos o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da Brasil Paralelo a deputada Rita Maria Matias, a deputada portuguesa da Assembleia da República, pelo Chega, o novo partido que ocupa um espaço no espectro conservador em Portugal. A deputada Rita Maria é comentarista política, é politóloga, gestora financeira e já está no segundo mandato na Assembleia da República, que equivale à nossa Câmara dos Deputados aqui lá em Portugal, e é uma figura de destaque, como eu disse, no Chega. É a primeira mulher da lista do partido para as eleições, do país que é um parlamentarismo, e eu quero agradecer primeiro, muito obrigado, deputada, por estar aqui conosco, conversando com a audiência da Brasil Paralelo. Eu é que agradeço a oportunidade e, se me permite, nos primeiros 30 segundos, agradecer o trabalho que a Brasil Paralelo desenvolve e que, pela língua comum que temos, faz com que muito jovem conservador em Portugal, que ainda não tem este tipo de projetos políticos a acontecer lá, possa se sentir representado. Então, o vosso documentário sobre a nossa história comum, ou, por exemplo, agora o documentário mais recente, From the River to the Sea, que fala no final sobre a migração que impacta a Europa, é de facto um lavar de alma para o povo português e por isso muito obrigada pelo serviço público que prestam. Que bom, obrigado por estar aqui conosco. E eu já queria começar, falei já do seu partido, que é uma certa novidade no espectro político português e chamado aqui no Brasil pela mídia de um partido de extrema-direita ou de ultradireita, um rótulo que é lançado pela mídia nacional e que eu queria começar lhe perguntando como é o Chega, qual é a visão do Chega, como é que ele se posiciona politicamente, é um partido conservador, é um partido de direita, e por que essa pecha, esse rótulo de extrema ou ultradireita? Então, antes de falar do Chega, talvez falar de Portugal. Quando nós transitámos para um regime democrático, não foi uma transição tão pacífica assim como se conta nos livros de história. Houve, de facto, um período quase de guerra civil, onde forças mais à esquerda e mais à direita se degladiavam no campo das ideias, mas também no terreno, no território, com expropriações, com luta em sedes, com atentados à bomba. Então, a direita que existe em Portugal, ou que existia até o Chega a surgir, foi a direita que a esquerda legitimou e permitiu que existisse. Então era uma direita bem moderada, fofinha, frouxa. Um exemplo claro disto, para perceberem que eu não estou a ser enviesada na interpretação, é que o partido mais à direita que hoje está no governo é o Partido Social Democrata. No Parlamento Europeu, senta-se no Partido Popular, mas tinha ambições de entrar no Partido Socialista, porque nós sabemos que a social-democracia é uma derivação do socialismo, então não é para ser de direita, é suposto ser de centro-esquerda. Por isto, o cenário português era um cenário de partidos só à esquerda. Haviam os mais extremistas, os mais moderados, os que querem revoluções mais imediatas, os que não se importam de ir fazendo com o tempo, mas não existia de facto um partido que se afirmasse conservador, como o Chega se afirma, na defesa da vida, da família, da propriedade, da liberdade. Por outro lado, também liberal no plano da economia, tendo em conta que Portugal tem um passado histórico de grande intervenção do Estado na economia, de planificação da economia por parte do Estado, com muita interferência na vida do empresário, da família. Então, o Chega é inovador por isto, por conseguir casar este conservadorismo e esta matriz cultural e civilizacional com uma vertente liberal também. Então, mal comparando, o Chega rompe em Portugal com uma lógica do que nós chamamos aqui do teatro das tesouras, uma contraposição entre a social-democracia e o socialismo. Aliás, e foi para isso que surgiu o fundador do Chega, o presidente André Ventura, era membro do Partido Social Democrata e percebeu que este teatro de tesouras existia, porque era inconcebível que perante tantos escândalos de corrupção que estavam a pulsar em Portugal há 10 anos, que o Partido Social Democrata na oposição não fizesse uma oposição cerrada e um combate cerrado à corrupção. Só podia ser por uma coisa, porque eles também beneficiavam com a corrupção. E se nós víssemos a forma como o aparelho de Estado em Portugal funciona, de facto é assim. Todas as entidades, as entidades reguladoras, os tribunais, Tribunal Constitucional, todos os cargos importantes no Estado são decididos entre PS e PSD, numa troca de favores mútua.
pessoa. Então ninguém levanta o dedo um para o outro porque sabem que mais tarde ou mais cedo vão precisar de cobrar um favor. Então o Chega surge também numa lógica de quebrar com este ciclo de amiguismo, de clientelismo, de um aparelho de Estado repressivo também para o cidadão, porque a vontade popular deixou de estar representada, passou a ser uma vontade de uma elite que ainda por cima, ano após ano, vai perdendo capacidade intelectual, vai ficando cada vez menos preparada. Então o Chega surge com um desejo de trazer mais credibilidade às instituições, mais profundidade ao discurso político e combater a grande corrupção, mas também a pequena corrupção, que é a corrupção do deputado eleito que de repente se esquece que está a trabalhar para um projeto comum, que é o país, e passa a trabalhar no seu projeto individual da sua reeleição. É um partido antissistema, por assim Antissistema, dizer. sim. Que é uma característica de vários partidos conservadores dessa nova leva Exatamente, europeia. esta nova direita, como se Essa chama. nova direita. E nela se encaixam talvez o Vox na Espanha, Isso. Giorgia Meloni e o Salvini em Itália. Meloni na Itália. Você vê no mesmo grupo a Reunião Nacional da França, de Le Pen, e o AfD da Alemanha. Isso. Existem diferenças de tom Existem por assuntos diferenças de nacionais? tom, sim. Por exemplo, o Rassemblement Nacional faz parte da nossa família europeia, não tem a questão moral, a questão de defesa da vida, de valores tão assente assim. Sim, são um partido antissistema, sim, querem combater a corrupção, mas depois não o fazem com base nos mesmos princípios éticos e morais que ao Chega são caros. No entanto, são os aliados possíveis, são aqueles que estão a perceber que a Europa vive uma ameaça real, que está instalada já e que querem combatê-lo. Então, é com eles que nós nos temos que sentar, são eles os patriotas. Mas, claro, não há parceiros perfeitos. Eles, naturalmente, também olharão para as bandeiras portuguesas e, se calhar, há algumas que eles não a levantariam. Mas o Vox em Espanha e a Giorgia Meloni, sim, muito alinhados connosco nesta defesa de uma civilização ocidental que tem também como raiz a cristandade. Então, não somos só o primado de direito de Roma, não somos só o classicismo de Grécia Antiga, somos também o encontro de Jerusalém, Atenas e Roma. Então, nós não tiramos Jerusalém da equação. Da equação, claro, mantém um elemento espiritual, por assim dizer, que faz parte da cultura ocidental legada para as Américas. A senhora falou de aliados possíveis, né? São os aliados que se pode ter. Dentro de Portugal, como é a relação com os outros partidos até mais posicionados à direita e principalmente com o PSD, que tem o primeiro-ministro, aliás, o primeiro-ministro contestado, né? Eu sei que a senhora antecipou seu retorno a Portugal porque deve haver um voto de confiança, uma moção de confiança, que é a possibilidade, né, no parlamentarismo, que nós não temos no presidencialismo, de o Congresso, por uma votação mais simples, né, desacreditar o primeiro-ministro, né? Aqui nós temos só a oportunidade disso no impeachment por um crime cometido e não pela perda da base política. Mas como é essa relação com o governo? Quando terminam as eleições portuguesas, muitos têm a impressão aqui, olhando do Brasil, de que o Chega comporia um governo com o primeiro-ministro Montenegro e Montenegro fecha a porta, diz não é não. Como é a relação, inclusive com a iniciativa liberal, que também é um partido liberal na economia, ao menos? Isso, sim. Como é a relação? Então, é uma relação que não existe, porque de facto as portas foram fechadas. Nós tentámos, se calhar até por demasiado tempo, porque às tantas a nossa base eleitoral dizia chega de se ajoelharem e de pedirem tanto, porque a situação política atual em Portugal é de grande fragmentação. Não existe nenhuma maioria evidente que possa dar uma estabilidade. Então, para perceberem, nós em 6 anos estamos na 4ª eleição. Isto mostra um sistema que está fragilizado e nenhum país pode ter estabilidade se estivermos permanentemente em eleições. Nós temos fundos comunitários europeus para executar, nós temos um país abraço com o problema demográfico e de imigração, temos uma economia profundamente estagnada e quanto mais tempo perdemos em discussões de política tipo Big Brother, como eu costumo dizer, não estamos concentrados no médio e longo prazo que Portugal precisa de se projetar novamente na Europa e no mundo.
Então tentámos manter esta porta aberta. O problema é que parece-me a mim, com honestidade total, que o Partido Social Democrata não quer pagar a fatura de ter a esquerda à sua perna. Como eu disse, a direita portuguesa há 50 anos que é a direita que a esquerda gosta. E quando surgiu esta possibilidade remota de fazermos um governo tipo de união nacional, unindo todos os partidos à direita, a esquerda começou logo com o aparato de vamos ter a extrema-direita no poder, os extremistas vão acabar com as liberdades individuais. Todo aquele ruído que fazem que não tem qualquer fundamento, porque depois quando nós perguntamos então, mas qual é que é a proposta do Chega ou de algum representante que retrocede em algum direito fundamental, que coloca em causa a democracia? Nunca ninguém sabe apontar, portanto é só o soundbite, mas esta direita tem medo do soundbite e por isto preferiu governar em instabilidade, numa situação de grande fragilidade, tendo que fazer concessões à esquerda e à direita permanentemente, portanto um governo sem autoridade, do que ter de facto uma proposta para 4 anos. E isto deixa-me profundamente desiludida, não tanto como deputada, acima de tudo como jovem. Tenho 26 anos e cresci sempre numa família de direita e o meu sonho era ver o meu país sair da estagnação, virar a página ao socialismo. Eu sei que, tal como eu, muitos jovens votaram à direita. É impressionante a transformação que aconteceu numa geração. A geração anterior à minha votava toda à esquerda. A minha geração está a votar toda à direita, em partidos como o Chega e o Partido Social Democrata. E este sinal que damos é: nós queremos mudar o país. E os políticos, as lideranças dos partidos à direita não foram capazes de fazê-lo. Então isto é uma traição ao eleitorado. Quem é que sai prejudicado? O país? Os jovens também, que queriam esta mudança, mas também os próprios decisores políticos, porque há uma desacreditação na democracia. Então o eleitor pensa: porquê é que eu vou voltar às urnas? Se eu dou um sinal claro e eles não se entendem, então não vale a pena eu votar mais. E portanto parece-me que quem ganha com isto tudo acaba por ser a esquerda, que Portugal foi inovador neste aspecto. Formou, num regime parlamentar, um governo de geringonça, que era então uma grande coligação de socialistas, comunistas e trotskistas. E todos formaram um governo. Então nós devíamos ter aprendido com eles a forma como eles tiraram um governo legítimo de direita do poder e ter replicado o mesmo. Mas uma vez mais a direita decide ficar preocupada com o seu quintal, com a sua fazendinha. Eu sou dono disto e tu és dono daquilo, em vez de pensar no plano macro. E não é o que o eleitor quer, provavelmente o eleitor preferia ver avançar pautas que satisfazem. E com um equilíbrio, eu acho que o sinal claro dá um ano, aliás hoje é dia 10 de março, não sei quando isto vai para o ar, mas há exatamente um ano era o resultado eleitoral que dava 50 deputados ao Chega, e isto é histórico. Portugal é um sistema bipartidário até então, tinha o tal teatro de tesouras com o Partido Socialista e Social Democrata, e a entrada do Chega com 50 deputados é histórica porque nunca antes nenhum partido, sem ser estes dois, tinha conseguido tal número de deputados. Portanto, foi histórico. E o sinal que os portugueses nos deram foi: nós ainda não conhecemos o Chega tão bem ao ponto de lhes confiar o governo a eles. Mas também já não acreditamos nos sociais-democratas, e isto não é porque eu não gosto deles, é porque ano após ano eles nunca crescem eleitoralmente, eles mantêm sempre a mesma base eleitoral, então estão só naquele nicho, não estão a conseguir ir além. Então nós tínhamos que ter capacidade de ter casado as vontades e ter oferecido a solução de estabilidade. O primeiro-ministro parece que não soube ouvir o apelo das urnas quando diz não é não. Exatamente. Já tinha dito que não se juntaria ao Chega e manteve a sua palavra. A sua palavra. O que no fim é triste, ele colocou a sua palavra e as suas circunstâncias à frente do desígnio nacional. Então eu acho que mais vale perder a face com a esquerda e retroceder numa frase de debate do que ficar ali firme no meu não é não e saber que provavelmente vamos ter novas eleições em Portugal. E que em alguma circunstância devem manter o resultado do Chega. Sinceramente, mesmo que até que o Chega perca um pouco o seu eleitorado, que pode acontecer, houve distritos onde o Chega elegeu, onde só se elegem 2 deputados. Então, num sistema bipartidário com um novo fenómeno, pode ser difícil o Chega ter o seu deputado novamente eleito. E eu não faço grandes leituras dramáticas disso, é natural, sobretudo porque o eleitor do Chega, e há muitos estudos sobre isso, é um eleitor abstencionista, era um eleitor que nunca tinha votado na vida.
porque não acreditava nas instituições. Então é difícil explicar a alguém que não tem muita proximidade política que tem que ir votar 3 vezes no espaço de 2 anos. É difícil mobilizar. E eles sabem disso e estão apostados nesta possibilidade para ver se o Chega decresce. Mas sendo um decréscimo ou não, acima de tudo, perdemos uma oportunidade de 4 anos de estabilidade e acho que isto é uma fatura que todos vamos pagar caro mais à frente. E a senhora mencionou o voto da juventude, né, que há muito tempo era um voto de esquerda, pelo perfil rebelde da juventude, e que hoje fortalece posições conservadoras, né? O que para desavisados pode parecer uma contradição, mas é um fenômeno que se vê em várias partes do mundo. O Chega disputa a juventude com posições de esquerda que optaram pelo identitarismo, pela radicalização de um discurso identitário feminista, racista também, e de ideologia de gênero. A senhora acha que isso afastou a esquerda da base popular quando ela, de certa forma, se contrapõe aos valores que são os valores tradicionais da população? A esquerda deixa de falar de economia, Salário. de distribuição de renda, de salário, de emprego, e passa a confrontar os valores da população. Isso abriu uma porta para uma reação conservadora? Abriu, sem dúvida. E há muitos estudos sobre isso. Por exemplo, a região onde eu sou eleita, Setúbal, e daí para baixo do país, existia um voto muito forte no socialismo e no comunismo. E há muitos estudos que falam numa transferência de voto direta desse eleitor de esquerda para o meu partido. E não é que a pessoa tenha mudado radicalmente e que agora acordou católico, cristão e quer o país com o Deus, pátria, família e liberdade. Mas sentiram-se traídos. Eles que eram sindicalistas, que reivindicavam mais condições de trabalho numa zona industrializada, onde há muita agricultura e que, portanto, se sentem explorados pelo patrão. Perceberam que quem devia defender os seus direitos ficou distraído a defender cotas para pessoas LGBT ou racializadas ou que mudam de género 3 vezes por dia para eles terem acesso ao trabalhinho A, B, C. E esqueceram que em Portugal, num contexto de estagnação económica, há uma perda de poder de compra do trabalhador, há uma crise na habitação e não só na habitação, há uma crise generalizada. Os serviços públicos estão a ruir ao nível da saúde, da educação. Então não tem tempo para a pessoa comum ficar preocupada com se as alterações climáticas vão acabar com o mundo hoje. Ou se eu, por ser descendente de africano, sou de facto oprimida ou nunca fui oprimida. A pessoa comum não tem tempo para este debate. Isto é um debate de elitistas, no pior sentido da palavra, de pessoas que estão desligadas da realidade. Então isso tornou muito fácil, digamos assim, o nosso trabalho. Porque nós só temos que falar daquilo que é sensato, que é bom senso. E o bom senso ainda vai imperando de forma geral em Portugal. No que toca aos jovens, foi porque nas escolas tentaram enfiar até à goela, não sei se há esta expressão aqui no Brasil, mas foi até ao limite do razoável. De repente, nas escolas implementaram banheiros, nós dizemos em Portugal casas de banho e balneários mistos. E implementaram guiões de identidade de género. Começaram a aplicar questionários a crianças de 10 anos, onde devem dizer se têm atração por homem ou mulher. Começaram a aplicar na educação sexual perguntas a que as crianças tinham que responder, como quantas posições se faz no sexo, porque é que as raparigas gostam de sexo oral, e eu peço perdão por estar a ser tão direta, mas isto é o que é dito na sala de aula portuguesa. Então, o jovem começou a sentir-se desconfortável, sobretudo nesta era digital, em que pode ter acesso a tudo o que quiser, sem ter que ser necessariamente com aquele professor que é enviesado, impreparado para falar sobre o tema e que o jovem pode nem querer falar agora, não está no seu momento. Então isso tudo fez com que o jovem pensasse, não, os sensatos aqui estão a ser de facto os extremistas do Chega, não é? O que Trump chamou da revolução do bom senso. Né? Exatamente. Bom senso, é o senso comum, mas é revolucionário nesse momento. Exatamente. Parece radical porque é uma resposta a também, além dos temas, né, os professores tratam desses temas, e muito que a senhora falou soa muito familiar ao ouvido brasileiro, inclusive no que diz respeito às dificuldades econômicas da população que está assistindo um governo com uma pauta distanciada da realidade. Estes temas, além de serem tratados e forçados em sala de aula, eles são muitas vezes tratados em sala de aula
por professores militantes de partidos de esquerda, ou seja, são assuntos que foram capturados pela esquerda. Não é só tratar de uma matéria de educação sexual fora de hora na escola, mas é que normalmente isso também é feito de forma ideologizada para submeter a uma visão política do mundo. Em Portugal acontece o mesmo. E é tão evidente que, se procurar estes tais guiões para a formação em educação sexual e diversidade de género, ou uma disciplina bem polémica que nós temos lá, que se chama Cidadania e Desenvolvimento, e não tem nada de literacia financeira, ou tem muito pouco, não tem nada de ciência política, de conhecimento da Constituição, portanto isto seria uma disciplina de cidadania. Tem tudo de ambientalismo, de questões de género, de questões de relacionamento, mas sempre numa perspectiva enviesada. E isto pode ser palpável se quem estiver a acompanhar de casa quiser procurar os documentos oficiais. A palavra família vem sempre associada a um contexto pejorativo. Parece sempre que a família é opressora, ou que a família é sempre o lugar onde acontece a violência sexual, ou o abuso de menores, ou a opressão da identidade e da expressão individual. E não é que, na realidade portuguesa, a família não possa ser isso. Infelizmente, e sobretudo no contexto de degradação moral que a sociedade vive, de facto, há cada vez mais famílias destruturadas. Há cada vez mais famílias onde ocorrem abusos e a experiência que era para ser vivida não é vivida. Mas isso não torna a instituição família numa instituição má. E nós não podemos mudar o conceito em função da circunstância atual. E nós, em vez de estarmos concentrados em promover bons relacionamentos, nós estamos a fazer o oposto. Estamos a desacreditar aquilo que é a primeira experiência que a pessoa tem. Nós nascemos e estamos numa família. E os dados dizem-nos isto. Em Portugal, a violência no namoro entre jovens está a aumentar. A violência doméstica está a aumentar. E não só mulheres a serem assassinadas, também os homens estão a ser cada vez mais vítimas de violência dentro de própria casa. E isto mostra a falência desta educação que está em vigor em Portugal desde os anos 80, portanto não dá para dizer que é de agora. Não, desde os anos 80 que, geração após geração, estamos a ser educados na escola para estas relações. E as relações estão a ser abusivas. Então, algo de errado está a acontecer neste processo. Algo vai mal. E o Chega tem manifestado políticas de defesa das mulheres, por exemplo, em relações abusivas, e políticas protetivas, num ambiente em que o feminismo foi capturado pela esquerda, e é um tema que eu gostaria de lhe perguntar, até porque a senhora está acompanhando a deputada Ana Campagnolo aqui no Brasil, que lançou o livro A Hidra Feminista, que tem um pós-fácil seu, e acho que esse é um ponto nevrálgico para esses novos posicionamentos de direita, para os novos partidos, é como defender os direitos destas minorias, defender os direitos individuais das pessoas que compõem as minorias, sem comprar o discurso identitário. E me parece que essa é a posição do Chega e a sua pessoalmente, então eu queria lhe ouvir um pouco sobre a relação do feminismo com a sua visão política. Como é que a senhora escreve contra o feminismo, claro, sendo mulher, deputada e defendendo ainda assim as mulheres? Então, porque a experiência portuguesa, que acho que pode ser transposta para mais realidades, mas vou falar da minha, é de que todas as propostas que o feminismo trouxe à vida das mulheres e do coletivo, da sociedade, acabaram de uma forma ou de outra traindo as mulheres. Então, a revolução sexual que iria permitir que fôssemos finalmente iguais, homens e mulheres, a distribuição da contracepção, o aborto livre, tudo isto parecia que ia realmente empoderar a mulher. Mas a verdade é que em Portugal 80% das famílias monoparentais são lideradas por mulheres. Então as mulheres estão a pagar a fatura porque o homem pode se desresponsabilizar mais rapidamente da mulher e descartar. E nesta cultura de curtição, acho que é uma expressão que aqui entendem, a mulher acaba muitas das vezes por sair mais penalizada que o homem. E são as estatísticas que nos dizem. Há um livro de uma autora que é feminista, mas que eu cito muitas vezes, que é Louise Perry, e o nome é The Case Against Sexual Revolution. Então ela critica a revolução sexual e faz uma nova proposta. E ela dá dados estatísticos em que 30% das mulheres americanas têm práticas sexuais contrárias ao que desejam, apenas e só para agradar o homem.
porque sentem que no mercado da revolução sexual elas ficarão para trás se não oferecerem tudo o que a outra colega do lado oferecer. Então, isto não é a tal liberdade e empoderamento que se pregava, e as mulheres portuguesas sentem isto na pele. Por outro lado, quando percebemos a derivação do feminismo para as questões de género e que isto está a penalizar a mulher, quando nós temos no Parlamento português legislação para pessoas que menstruam e não temos legislação para pessoas que ejaculam, nós estamos a perceber que a mulher está a ficar para trás em função ao homem. Porquê? Porque há homens que agora se percepcionam como mulheres e até nisso eles podem ultrapassar a mulher. Então, por todas estas falências, ficou evidente para a mulher portuguesa que o feminismo já não está a representá-la, ou nunca representou verdadeiramente. Mas agora temos a missão de levar para lá o conhecimento do que é o feminismo. Então este projeto, a Hidra Feminista, surge da primeira conferência em 2022 feita com a deputada Ana Campanholo, lá em Portugal, e que preparou um estudo que explicava como é que o movimento feminista foi avançando no Brasil. Esta ostensiva e extensiva repressão, como é que foi avançando. E o que eu fiz no pós-fácil foi explicar que pode ser mimetizado. E a deputada Ana fez de forma tão brilhante que eu acho que o livro que ela escreveu pode ser um manual para os dias de hoje, porque nós podemos interpretar a teoria woke, o racismo sistémico, as questões de género, as questões ambientais, todas respondem a esta sequência que a deputada descreveu. As ideias começam numa universidade, depois são difundidas através da militância de ONGs, de projetos, tipo Brasil Paralelo do Mal. Depois temos a massificação através da comunicação social e o último estágio é o poder político. Ou seja, há um método de propagação da ideologia woke que se repete nas diferentes vertentes. Exatamente. Compreendido. E o feminismo, de certa forma, pintava um mundo romântico que não se apresentou na realidade para as mulheres, e me parece ser o mesmo caso da legalização do aborto em Portugal. Portugal legalizou o aborto em 2007. Em 2007, há quase 20 anos, e a propaganda era do exercício de um direito, de uma liberdade a mais, quando a realidade parece ser mais dura do que os cartazes de propaganda. E se me permite até, nesta lógica da Hidra, dizer que foi uma ideia que não surgiu no coração dos portugueses. Os portugueses não acordaram um dia, em 2007, e disseram: está um belo dia para legalizarmos o aborto. Houve todo um processo que não é natural. E este livro conta isto, e estar aqui também é uma oportunidade. Em 1974, depois da Revolução, pela primeira vez, um órgão de comunicação social decidiu fazer um programa que se chamava O Aborto Não é Crime. Sendo que era crime. À data, abortar significava que a mulher podia ser presa. Então, vão buscar o testemunho, e é sempre os testemunhos mais dramáticos e drásticos, foram buscar o testemunho de mulheres que abortaram e que foi duro, porque foi num processo de clandestinidade e de grande dificuldade do ponto de vista até da segurança para a mulher naquele procedimento. Este programa saiu do ar. Mas o que é que a Hidra Feminista fez? Fez uma queixa para a Federação Internacional de Jornalistas, dizendo que Portugal estava a atentar contra a liberdade de expressão. Isto levou a que em 1980 se discutisse pela primeira vez um projeto para legalizar o aborto. À data, a população reagiu mal. Era uma população ainda católica, com valores conservadores. Então o que é que eles perceberam? Então não vamos puxar já para tudo. Vamos fazer uma nova versão. E em 1986 apresentam um projeto para despenalizar, portanto deixar de ser crime o aborto em questões de má formação de feto, perigo de vida para a mãe ou em caso de estupro ou violação. Esta proposta foi aprovada e desde então ficava despenalizado nestas circunstâncias. Ora, as feministas não estavam contentes e começaram a dizer que a mulher tem que ser livre sempre para fazer a sua escolha. Então, sugerem que em 1998, o ano em que eu nasci, fizessem um primeiro referendo. E aí o português foi à urna e votou não, nós não queremos despenalizar o aborto. E foi claro, foi mais de 50% de pessoas que se expressaram, dizendo que não queriam. Mas elas não desistiram. O que é que fizeram? De 98 a 2007, transformaram a linguagem. Deixaram de propor a despenalização do aborto e passaram a falar em interrupção voluntária da gravidez. Como se uma gravidez pudesse ser interrompida. Colocamos na pausa e mais tarde retomamos. Mas parecendo que não, isto entrou no subconsciente das pessoas. E as pessoas foram aterrorizadas com casos de mulheres violadas e de mulheres que tinham sido abandonadas ou de situações bem dramáticas que não correspondem à realidade. Porque o ano passado, em Portugal, só 0,6% dos abortos realizados foram por violação.
Então a maioria dos abortos, 99%, é de outras circunstâncias por opção da mulher. E isto é que o brasileiro, se calhar, devia de olhar para um país que despenalizou o aborto até às 10 semanas e perceber. Nós este ano em Portugal discutimos o alargamento do prazo. Em Portugal pode ser abortado até às 10 semanas, mas nós agora querem alargar para as 12 ou para as 14 semanas. E o que aconteceu foi que o aborto, que antes era defendido como legal, raro e seguro, passou a ser legal, porque já não há penalização para quem o faz. Seguro nunca foi, porque há sempre alguém que sai morto do procedimento. Quando não é a mãe, é o bebé sempre, e isto é uma factualidade. Mas raro não é. Nós temos cerca de 15 mil abortos por ano, dos quais 30% são repetições. Mulheres que fazem pela segunda, pela terceira e pela quarta vez. O que quer dizer que o aborto passou a ser percepcionado como um método contraceptivo. A par disto, e a grande hipocrisia das feministas para mim, é se a questão do aborto era para emancipar e dar liberdade à mulher, então nós devíamos ter olhado para os números do aborto. E o que é que os números do aborto em Portugal dizem? Dizem que as mulheres estrangeiras têm 2 vezes mais probabilidade de abortar do que uma mulher portuguesa. Dizem que a mãe que não tem companheiro tem 4 vezes mais probabilidade de abortar do que a mãe que tem um casal. Então mostra que há mulheres que estão a ser forçadas. Os segundos, terceiros e quartos filhos são mais abortados do que os primeiros em função de pobreza. Então, nós não somos livres na nossa decisão, somos pobres e achamos que este é o caminho. E é uma realidade duríssima, diferente das propagandas de uma liberdade a mais. Isso. A senhora pontuou, e nós estamos nos encaminhando para o fim, eu não queria deixar de lhe perguntar, o Brasil, a liberdade de expressão é um tema candente, é um tema importante, a América também, os Estados Unidos trazendo a discussão da liberdade de expressão. Você mencionou rapidamente o tema de liberdade de expressão, mas eu queria pensar isso e perguntar como está o tema da liberdade de expressão hoje em Portugal e na Europa, ao menos em comparação com o que a senhora deve estar vendo aqui do Brasil. Então, estamos melhor que o Brasil e muito expectantes com a onda que está a surgir da Argentina e dos Estados Unidos, que nos fazem acreditar que é possível ter outros passos. Mas não podemos esquecer que Portugal vive num bloco europeu onde acha que há um conjunto de valores comuns europeus que já não são os nossos valores ancestrais, aqueles ocidentais que eu falei ao início, mas que são os tais valores de um projeto comum de diversidade, equidade e igualdade que nunca ninguém votou e referendou como seus. E, portanto, temos uma União Europeia que quer regular as redes sociais, que quer definir o que é discurso de ódio e criminalizar o discurso de ódio. E isto é uma discussão presente em Portugal. Ano após ano, estas propostas voltam a ser discutidas no Parlamento português, o que é assustador, porque toda a crítica que é feita ao governo pode ser considerada discurso de ódio. Só para dizer este ponto, em Portugal temos um fenómeno de imigração descontrolada, islâmica também, que está a materializar-se em insegurança. E isto é facto, nós temos N exemplos e notícias disto. Mas há uma norma que proíbe que o jornalista divulgue a origem da pessoa que o faz. Então dá-se o caricato de termos notícias sobre atentados que ocorrem na Alemanha. Agora estão a acontecer atentados em mercados, em que alguém a dirigir um carro atropela pessoas, e o que é noticiado é carro abalroa pessoa. Só para não referir que quem estava dentro do carro ia a gritar Allah Akbar, não é? Mas o cidadão comum sabe o que é que está a acontecer. Mas depois, quando passa, não passa para fora, não é? Então nós não conseguimos monitorizar, aferir o número, mas nós percebemos que está a acontecer no nosso bairro e no bairro vizinho. Já se dá o caso de, em Bruxelas, em Inglaterra, em França, existirem mapas tipo Google Maps, onde há zonas vermelhas nas quais um cidadão comum não pode entrar porque já existe a lei da Sharia e muita insegurança naqueles bairros. Então isto não é admissível. É uma Europa que está a perecer e não há liberdade de expressão para o denunciar. Então, de facto, é um período tremendo que estamos a enfrentar. E, de certa forma, é o fenômeno que acontece também nos Estados Unidos, da discussão da imigração. Talvez sejam temas diferentes, né? A imigração nos Estados Unidos com viés muito mais de recuperação do emprego, que também está presente na Europa. Mas na Europa há um elemento cultural muito mais importante, talvez, do que a posição de trabalho, que são os valores de imigrantes que discordam dessa herança ocidental. E daí o meu elogio ao documentário da Brasil Paralelo, que a dado momento fala que a Europa é a última fronteira
com a América Latina, e onde apresenta o testemunho real de pessoas sheiks e ligados ao Hezbollah, pessoas com conhecimento, que referem que a democracia vai ser posta em causa pela demografia. Portanto, há de facto neste documentário From the River to the Sea o testemunho de quem diz que há um projeto islâmico para conquistar a Europa através do ventre das mulheres. Ora, se as mulheres europeias estão cheias de feminismo, não querem ter filhos porque estão focadas na sua carreira e porque odeiam homens, no geral, como é que nós vamos resistir perante quem vem de cá e tem 3, 4, 5, 6 filhos e vem com um projeto político certo? É que enquanto no Ocidente nós já não sabemos quem somos, duvidamos até do que vemos no espelho, não sabemos se somos homens e mulheres, quem vem de fora sabe perfeitamente a fé que professa, o projeto que tem e como é que vai lá chegar. Então é tempo de nós acordarmos realmente, awake realmente, mas para o que importa. E esse enfraquecimento, ele é, primeiro, fomentado pela própria União Europeia, com a descaracterização de identidades nacionais. Como é que o Chega enxerga esse talvez excesso de poder dado a burocratas não eleitos na União Europeia? E a senhora comentou esses valores que os europeus já não sabem mais que tem. Bom, primeiro a União Europeia, mas depois também essa relação com Donald Trump. J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, esteve na Europa, em Munique, e fez um discurso conclamando os europeus a recuperarem os valores comuns com a América, os valores ocidentais como um todo. É possível recuperar esses valores? Como a senhora vê o papel, até a resistência dentro da União Europeia? Que caminho está seguindo a União Europeia? Então, a Europa está a seguir um caminho assustador, porque esta transformação que nós vemos nos Estados Unidos, e este discurso de J.D. Vance, que é brilhante, eu admiro muito J.D. Vance, a Europa não o percepcionou. Da esquerda à direita, e até alguma democracia cristã, não conseguiu ouvir com olhos de ouvir e entender que toda a crítica que J.D. Vance faz à União Europeia, de ter caminhado para uma subversão dos valores europeus, eles são tão arrogantes que não conseguem compreender. J.D. Vance, a dado momento, critica um fenómeno de suspensão das eleições na Roménia, e a União Europeia acha que a suspensão da democracia foi positiva porque impediu uma certa direita de ascender ao poder. Portanto, já estamos na esfera do delírio total, de achar que para a preservação da nossa verdade, no caso da verdade deles, dos burocratas, vale tudo. Então, não sei se a União Europeia está a acordar, mas há cada vez mais movimentos como os do Chega que estão a crescer, porque o povo está a ficar descontente, porque não foi este o projeto no qual nós aderimos. Nós aderimos ao projeto europeu como uma união aduaneira, onde não existiam fronteiras para fins comerciais. E de repente o que aconteceu e que temos hoje no presente é um governo que se sobrepõe a um governo europeu que se sobrepõe ao governo nacional e que tem mais capacidade legislativa do que o próprio Parlamento. O meu trabalho como parlamentar, 90% do tempo, é fazer regulamentação de normas europeias. Então, a União Europeia determina a validade do que eu como, determina quanto peixe é que eu posso pescar, quantos campos eu posso semear e o que é que eu posso colher, determina tudo da vida de um português, de um espanhol, de um francês, e não foi este o projeto que nós inicialmente aderimos. E se a par disto, se este caminho para os Estados Unidos da Europa não funciona, mas se a par disto ainda subvertem a nossa identidade e permitem que, para fins económicos e demográficos, sejamos invadidos por quem não tem a nossa matriz e que, não tendo a nossa matriz, nos traz insegurança, insatisfação, medo, repressão, então não podemos continuar a confiar nestes burocratas. É que estes burocratas de facto vivem numa redoma. Eu vejo lá em Portugal, há muitos ministros que, quando nós falamos de imigração, eles não sabem, porque os filhos deles estudam na escola privada. Então eles não sabem a experiência que o português comum tem em Lisboa. Há escolas onde 50% dos estudantes não falam português. Mas os filhos dele não sabem o que é estar sentado nessa sala de aula onde o professor tem que falar inglês, tem que ir ao Google Tradutor traduzir para árabe, indiano, para falar com o nepalês. Os filhos dele estão lá no colégio perfeito. Então, quando eles vão a um hospital privado, eles entram diretos para a sala de operatório, etc. Eles não sabem o que é estar numa sala de espera horas e horas e horas e horas e ter que ver
outras pessoas de outras nacionalidades passarem à frente, que isto acontece. Há uma priorização, por exemplo, no acesso à creche, no acesso àqueles cuidados infantis. O imigrante passa à frente do português e isto gera revolta e insatisfação. Então, para mim, até é uma oportunidade de explicar que às vezes há muito brasileiro que não percebe porque é que o português está a ficar revoltado. Mas nós, em 2020, tínhamos 400 mil imigrantes. Em 2025, temos mais de 1,5 milhão. Num país com 10 milhões de pessoas, 1,5 milhão de imigrantes é muito. Sobretudo quando o que é serviço público não funciona. A escola, a saúde, a ferrovia, quando nada funciona, mais difícil é termos mais pessoas lá. Então, não é que seja uma questão de racismo, de intolerância, de incapacidade de receber. O povo português é dos povos mais generosos, sou suspeita por dizê-lo, mas é generoso. Nós gostamos de receber bem e de fazer festa com quem chega. Mas tem que chegar por bem e garantindo que vai respeitar a nossa cultura. Não é chegar dizendo que vai transformar e conquistar o nosso país. Isso aí nós não podemos estar disponíveis naturalmente. Tenho mais 2 perguntas breves. A primeira, a senhora acha que a resposta que a Europa vai atender o chamado de J.D. Vance de restaurar essa aliança do Atlântico, uma aliança ocidental? Os Estados Unidos parece que tomaram uma decisão, deixaram a agenda woke de lado e vão para outra pauta. A Europa é capaz de fazer isso? A senhora acha que isso vai acontecer ou ainda está longe desse momento? Eu acho que a Europa acabará por ceder, não agora. Talvez com a emergência destes movimentos como o Chega, a Europa poderá ir sendo transformada, mas a dado momento também sabe que as pessoas seguem sempre o pendor económico. Então os Estados Unidos da Europa, vou dizer assim, estão tão frágeis que não podem fazer muito mais frente aos Estados Unidos. Mais tarde ou mais cedo vão ter que acabar por negociar com os Estados Unidos e falar a língua que eles querem falar, deixar estas loucuras e falar com pragmatismo. Então, não sei quando, mas acredito que a dado momento vão ter incapacidade de resistir, porque o Bloco Europeu economicamente está a ficar para trás, até por tudo, pelas políticas ambientais que adotámos, pela desindustrialização. Nós exportámos a nossa indústria para fora, para países de terceiro mundo, se é que ainda posso dizer assim, sem ferir ninguém, e tendo esta incapacidade de ter a nossa economia a pulsar, nós vamos ter que ceder. E aí acho que é preferível negociar com os Estados Unidos do que com a China. Mas isto sou eu, que amo a civilização ocidental e que preferia manter-me cristã e não num totalitarismo marxista qualquer. E por fim, obrigado antes de mais nada, a Europa tem consciência da encruzilhada que ela está vivendo, do momento crítico que está vivendo. De certa forma, junto com os Estados Unidos, é o último bastião de valores que o continente europeu espalhou para toda a América e para diversas partes do mundo. Nós somos herdeiros da democracia, do conceito da dignidade da pessoa humana, de tantos valores e princípios que vieram na cultura ocidental, nas caravelas, né? Nós compartilhamos essa origem. A Europa entende, ou há muitos na Europa que entendem o quão grave é o momento que se vive e o tamanho da responsabilidade que o continente europeu tem com essas outras partes do mundo que são filhas e herdeiras dessa cultura ocidental que vocês semearam e que chegou aqui? Então, a elite europeia não tem noção, ou tendo, prefere cavalgar a onda e não mudar, mas eu acredito que a população, o povo comum, está a começar a acordar. Há sempre aquele povo que é por convicção, porque sente que os seus valores foram traídos. Há os outros que, infelizmente, tendo passado por todo o sistema de ensino, tendo tanta cultura pop, vamos dizer assim, a transformar a mentalidade, não sabem identificar à partida, mas algo no coração deles diz que o rumo que está a ser seguido não é o certo. Então eu acredito genuinamente que o que pode salvar a Europa agora é o povo comum. É aquela pessoa que não é super estudada, é aquela pessoa que não percebe assim tanto de política, mas que percebe que quem lá está a representar os interesses do povo traiu o povo. Então tenho muita esperança, porque acredito que a transformação pode chegar à Europa. E dentro da Europa, o meu país costuma ser dos mais lentos à transformação, mas já foi mais difícil.
afirmar isto publicamente. Já fomos agredidos, já fomos cancelados, perseguidos. Eu fui despedida do trabalho onde estava e dia após dia nós vemos, hoje já não custa tanto, amanhã não vai custar tanto. Então acredito que o povo português, que é um povo de fé e que é firmado nestes valores cristãos, um povo que nunca perdeu, independentemente das circunstâncias, a fé como bússola, acredito que nós vamos dar a volta por cima. E nós sabemos, pelo menos como cristãos, que no final a vitória é nossa. Então está tudo seguro. Seja como for, no final vamos vencer. Muito obrigado, deputada. Nós falamos aqui com a deputada Rita Maria Matias, do Chega em Portugal, e que esteve aqui conosco para falar sobre tantos assuntos que eu tenho certeza conversam muito com o que nós estamos vivendo aqui também no Brasil. Deputada, muitíssimo obrigado Muito obrigada. por estar conosco. Foi uma honra. Obrigada.